Bem, olá pessoal, aqui é o professor Rogério e nessa aula nós vamos resolver uma questãozinha, uma questão da segunda fase da FUVEST de 2020, bem recente agora, uma questão também sobre trigonometria. No caso é a quinta questão, né, para vocês quiserem pesquisar, né? A quinta questão da prova dissertativa específica de matemática da FUVEST. Então vamos lá, né? O que essa questão traz para nós? Enunciado da questão, então, em dado uma função, né? É uma função cujo domínio vai de 0 até π, o contradomínios reais, definida por f de x igual a seno a quarta de x mais cosseno a quarta de x para todo x pertencente ao intervalo 0π. Aí a questão é dividida em 3 itens, nós vamos fazer aqui. O item A, né, apresenta 3 valores de x pertencente ao intervalo 0 a π, para os quais a função é igual a 1. Então, vamos resolver o item A, né? Então, em essência, o que nós temos aqui? Nós temos uma função f de x, definida por seno a quarta de x, mais cosseno a quarta de x. No caso, ele pediu só para apresentar, mas eu vou ser um pouquinho mais formal no item A para nos ajudar a resolver os itens B e C. Uma ideia, quando eu tenho equação trigonométrica, né? Minha ideia aqui, eu quero que esse f de x aí seja igual a 1. Então vamos para ideias aqui que a gente vai poder usar. Bem, a primeira ideia é que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é sempre igual a 1. Perfeito. Segunda ideia também, que um pré-requisito, esses dois itens aqui eram essenciais aqui para resolver. Era que seno de 2x é igual a 2 vezes seno x cosseno x. Só para recordar, né? Essa fórmula é decorrente da soma de arcos, né? Seno A cosseno B cosseno A. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então essas duas coisas aqui eram os conhecimentos, né, que seriam essenciais aí para se resolver a questão. Bem, agora vamos lá, né? Com essa informação aqui, eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Mas, na minha questão original, eu tenho seno à quarta e cosseno à quarta. Tem várias transformações aqui, passar o seno para o outro lado, substituir aqui, elevar ao quadrado. Mas eu vou fazer uma aqui que eu considero sendo bem importante. A ideia que eu vou usar aqui é uma ideia bastante intuitiva, que é a seguinte. Eu vou usar esse fato, né, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Como eu quero seno à quarta, eu vou pegar essa equação, elevar ao quadrado desse lado, e vou pegar o 1 aqui, bonitinho, e elevar ao quadrado do outro lado. Então nós vamos ter um produto notável, né? Aplicando a distributiva e tal. Seria o quadrado do primeiro número, que seria esse aqui, elevado ao quadrado, mais o dobro, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo número, que seria esse aqui, elevado ao quadrado. Isso seria igual a 1 ao quadrado, que de cabeça é 1. Aqui vai aparecer o seno à quarta que eu tanto queria, né? Seno ao quadrado novamente, 2 vezes 2, 4, é nóis. Então, 4 seno à quarta de x. Aqui vai aparecer esse termo que a gente já vai discutir um pouquinho mais adiante. Apareceu o cosseno à quarta também, de x aqui. E o 1, né? Perfeito. Então, ó, a parte que eu gostaria, né, que eu quero, é isso aqui e isso aqui. Quer dizer que eu tenho uma identidade trigonométrica agora nesse caso, certo? Então, continuando aqui, né? Tenho identidade trigonométrica, quer dizer que eu vou pegar esse mais esse cara aqui e vou passar esse aqui que está mais para o outro lado da igualdade. Então, tem essa seguinte identidade trigonométrica. Seno à quarta de x
para todo x, né? Real, mais cosseno à quarta de x é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Interessante essa equação, né? Vou até fazer um quadradinho nela aqui. Ela já é boa, tá? Já dava para resolver bastante. Mas eu vou, por opção, vou fazer mais uma identidade trigonométrica. Nesse ponto aqui, cabe até um parênteses. Qualquer potência, né, de seno à quarta, daria, se eu começasse a trabalhar bastante aqui e aplicasse fundamental de novo, daria para transformar em seno de 4x ou cosseno de 4x, perfeito? No entanto, vou utilizar essa pequena identidade aqui, né? Eu sei que seno de 2x é igual a 2 vezes seno x cosseno x. Era o primeiro pré-requisito que eu precisava conhecer, né? Esse 2 aqui eu vou passar dividindo, então, seno de 2x, isso aqui é um pensamento, né? Eu vou utilizar aquela equação, um pensamento. Seno de 2x sobre 2 é igual a seno x cosseno x. Só que na minha identidade aparece aqui seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Quer dizer que faz muito sentido eu elevar ao quadrado aqui dos dois lados. Ó, eleva o quadrado dos dois lados. Aqui vai dar seno ao quadrado de 2x. É o 2 ao quadrado, 4, né? Que é igual a seno ao quadrado x cosseno ao quadrado x. Essa parte aqui é a minha, vou chamar aqui essa primeira, né? De equação 1 e essa aqui de equação 2. Vamos continuar a nossa solução, né? Então, fazendo uma simples substituição, né, da equação 1 na equação 2, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que a equação número... Só recordando aqui, né? Isso. A equação número 1 diz o seguinte, que f de x é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Perfeito. Isso aqui é a nossa equação 1, né? Depois que a gente fez, transformação e tal. E a equação 2 diz que eu tenho que seno ao quadrado de 2x sobre 4 é igual a seno ao quadrado de x mais não, né? Cosseno vezes cosseno ao quadrado de x. Então, no lugar desse aqui, ó, que está aqui, eu vou colocar essa identidade aqui, ó, trigonométrica. Eu vou fazer uma substituição. Então, finalmente, né? Nosso f de x vai ser 1 menos 2. Em vez de colocar seno, cosseno ao quadrado, eu vou colocar esse pedaço aqui. 2 seno ao quadrado de 2x sobre 4. Interessante. Aqui dá para simplificar, né? Esse 2 com esse 4. Finalmente, a gente tem o seguinte. 1 menos 2 dividido por 4. Isso aqui é seno ao quadrado de 2x. Simplificou aqui, dividiu por 2 em cima e embaixo, sobre 2. Perfeito. E o que eu quero? Eu quero, agora no item A, né? Eu quero que esse f de x seja igual a 1, que é o que eu tanto queria, né? Então, se eu quero que seja igual a 1, então 1 menos seno ao quadrado de 2x sobre 2 tem que ser igual a 1. Para nossa alegria, graças a Deus, esse 1 aqui pode cortar, né? Vai dar 0. Então, seno ao quadrado de 2x sobre 2, cortei o 1, né? Deu 0. Esse 2 aqui pode passar multiplicando, 2 vezes 0 é 0 de cabeça. Eu tenho que seno ao quadrado de 2x é igual a 0. Agora eu vou fazer uma observação importante, porque o meu x, ele pertence ao intervalo 0, π, dado do exercício. Bem, fazendo uma pequena mudança, porque aqui eu não tenho x, né? Aqui eu tenho 2x.
Se o x está nesse intervalo 0π, 2x pertence a qual intervalo? A 0, 2π. É o dobro, né? Se o x está nesse intervalo 0π, quer dizer que 2x, que é o dobro do x, todos os valores de x multiplicado por 2, vai estar no intervalo 0 a 2π, que é um intervalo interessante da gente trabalhar. Que a gente vai trabalhar, não vamos trabalhar com x, vamos trabalhar com 2x. Bem, aqui, continuando a nossa continha, né? Se seno ao quadrado é igual a 0, então a consequência é que seno de 2x tem que ser igual a 0, necessariamente, né? Podia extrair a raiz de 0 aqui, mas faz sentido, né? Mais ou menos 0 é a mesma coisa. Pronto, então eu fiquei com essa equação trigonométrica, né? Eu quero que seno de 2x seja igual a 0. Lembrando que o meu 2x vai ter que estar no intervalo 0, 2π. Bem, fazendo isso, né? Então, pegando a bola aqui trigonométrica, aqui eu tenho o eixo dos senos, aqui o eixo dos cossenos. O intervalo que me interessa é 0, 2π, porque eu estou pensando em 2x, né? Quando que o seno é 0, né? Então, nós temos aqui, nesse ponto, porque essa imagem aqui, né? O seno em pé, cosseno deitado. Aqui eu tenho o seno 0. Aqui também eu tenho o seno 0, que é o π. E tenho outro seno 0 aqui, né? Em 2π. Perfeito? Tenho esses três valores. Então, vamos lá, né? Então, vamos colocar aqui. Então, a nossa primeira solução, vamos escrever assim. Seno de 2x igual ao seno de 0, certo? Igual ao seno de 0. Bem, daqui a gente já tem uma solução imediata, né? Que 2x tinha que ser igual a 0. Bem, se 2x é igual a 0, temos que x, 2, passo 0 dividindo, oh meu Deus. Passo 2 dividindo, x igual a 0. Essa aqui é a nossa primeira solução, nós temos 3, né? A próxima é quando o seno é igual a π. Então, vou colocar logo aqui, né? 2x igual a π. Passa o 2 dividindo, então x é igual a π sobre 2. E a última, né? 2x igual a 2π. Então, x é igual a 2π sobre 2. E então, 2x é 2π sobre 2, corta esse 2 igual a π. Portanto, a minha solução, a minha resposta, né? Os valores de x seriam, na ordem, né? 0, π sobre 2 e π. E claro, né? Não dá para continuar mais, por isso que eu coloquei nesse intervalo, porque, claro, teria mais soluções, porém não pertenceria ao intervalo desejado. Então, esse aqui é o item A. Perfeito, bonitinho. Beleza. Vamos fazer o item B. Do enunciado. E vamos fazer o item B. Ó, o telefone tocou, mas vamos fazer o item B. Então, no item B, nós temos o seguinte enunciado. Determine os valores no mesmo intervalo, né, 0 a π, para os quais f de x é igual a 5/8. Então, no item B, o que eu quero é que f de x seja igual, né, a 5/8. Bem, as transformações do item A, né, elas vão ser essenciais agora para nós, né? Nosso f de x, depois daquele trabalho todo que nós tivemos, a gente mostrou que ele é idêntico a 1 menos seno ao quadrado de 2x sobre 2. E o que eu quero? Que ele seja igual a 5/8. Então, isso aqui igual a 5/8. Posso tirar o mínimo aqui, né? Para trabalhar com o mesmo número. Ou simplesmente multiplicar todo mundo por 8. Então, eu vou multiplicar toda essa equação aqui por 8. Multiplicando por 8, 1 vezes 8, 8. Interessante. Esse 2 aqui vai estar dividindo 8. 8 dividido por 2, 4. 4 que multiplica seno ao quadrado de 2x. E 5/8 vezes 8 vai cortar, né? Esses dois aqui vai dar 5. Claro que você poderia tirar o mínimo e daria a mesma coisa, perfeito? Bem, vou passar esse 4, menos 4 para o outro lado, para ficar positivo, e vou passar esse 5 para cá, negativo.
8 menos 5 é igual a 4 seno ao quadrado de 2x. Bem, 8 menos 5, 3. Esse 4 que multiplica eu vou passar dividindo. É igual a seno ao quadrado de 2x. Bem, seno ao quadrado de 2x, quer dizer que seno de 2x é a raiz quadrada disso, né? Aplicando raiz dos dois lados, né? Portanto, seno de 2x seria mais ou menos, né? Porque tem que pensar nas duas possibilidades. Mais ou menos a raiz de 3 sobre 4. Lembrando que aqui eu posso colocar a raiz de 3 sobre 2, né? Porque a raiz quadrada de 4 é 2. Então aqui seria mais ou menos a raiz de 3 sobre 2. Perfeito, a mesma observação feita no outro exercício, né? Se o x pertence ao intervalo 0π, então, claro, né? O 2x ele vai estar no intervalo o dobro, 0, 2π. E eu quero que esse 2x seja igual a mais ou menos a raiz de 3, raiz de 3 sobre 2. Bem, vamos pegar na bola aqui só para a gente saber mais ou menos o que está acontecendo, né? Então, seno igual a raiz de 3 sobre 2, a essa altura do campeonato, segunda fase da FUVEST, já dava para saber que é o seno de 60 graus, né? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ou ainda, né? Se colocar bonitinho aqui, você vai colocar o π sobre 3. 180 por 3, 60. Então, esse π sobre 3 dá raiz de 3 sobre 2. Só que o seno, ele tem uma simetria aqui do outro lado, né? Tem outro arco aqui, ó, que também vai dar o mesmo valor do seno. O seno é essa projeção aqui no eixo y. Bem, se aqui é π sobre 3, então aqui é 2π sobre 3, aqui é 3π sobre... Opa! Aqui é 2π sobre 3. 2π sobre 3 tem o mesmo valor do seno, ou seja, o seno é raiz de 3, raiz de 3 sobre 2. Esses são os dois valores, né? Para dar positivo. Só que tem os valores que dá negativo aqui também, né? Tem aqui e tem aqui, que é no intervalo 0, 2π, né? Nesse intervalo 0, 2π, pode ter os valores negativos, que dá menos raiz de 3 sobre 2. Mas a ideia é bem parecida aqui, né? Então, 1π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3. Aqui, 4π sobre 3. Adivinha aqui quanto que é? Ah, entendi. 5π sobre 3. E finalmente aqui, 6π sobre 3, que é 2π, tá? Nesse intervalo aqui, 0, 2π. Significa que... Então, vamos fazer aqui nossa análise, né? Significa fazer só a primeira aqui, depois a gente vai só resolvendo, né? Significa que o seno de 2x poderia ser igual ao seno de, para ser raiz de 3 sobre 2, o seno de π sobre 3. Então, quem que é o x que satisfaz isso? X é igual a 2x, na verdade, seria igual a π sobre 3. E então, x é igual a π sobre 6. Eu já peguei o padrão, né? Eu vou simplesmente dividir por 2 esses pequenos intervalos aqui. Perfeito? Então, só para... Aqui eu justifiquei o primeiro, né? Metade, π sobre 6. Aqui, 2π sobre 6. Aqui, 4π sobre 6. E, finalmente, 5π sobre 6. Esses seriam os 4 possíveis valores onde isso poderia acontecer, né? Então, vamos só enunciar aqui, né? O primeiro aqui deu π sobre 6. O segundo daria 2π sobre 6, que é π sobre 3, está simplificando. O outro aqui, 4π sobre 6. E, finalmente, 5π sobre 6. Esses aqui seriam os possíveis valores de x que faz com que minha igualdade, né, seja verdadeira, tá? Os 4 valores que satisfazem, né,
satisfazem aquela primeira equação. Bem, finalmente o item C, o mais legal. O item C fala o seguinte, vamos resolver os três na íntegra, né? Determine os valores de x no mesmo intervalo, tal que, aí ele dá uma coisinha aí, né? Metade de f de x mais 3/8 de seno de 2x seja um número maior do que 5 oitavos. Poderia até pensar na ideia do outro, fazer um intervalo, mas eu vou provar, né? Vou resolver bem analiticamente mesmo. Bem, metade de f de x. F de x, nós já pegamos a identidade trigonométrica de f de x. F de x é 1 menos seno, a gente mostrou isso já no outro item, né? Seno ao quadrado de 2x sobre 2. Beleza. Mais 3/8 de seno de 2x, que eu quero que seja maior do que 5/8. Na verdade, eu reparei que apareceu, né, a minha variável seno de 2x e seno de 2x ao quadrado. Então, eu vou trabalhar como se fosse, e como é, né, a ideia de equação do segundo grau. Eu vou fazer uma pequena substituição aqui e falar que seno de 2x é uma letra qualquer. Sem criatividade eu estou. Então, ficaria meio, abre parênteses, né, 1 menos a ao quadrado, porque se seno de 2x é a, quer dizer que a quadrado é seno ao quadrado de 2x. A sobre 2, só substituindo, né? Mais 3/8 de a sendo maior do que 5/8. Perfeito. Bem, esse oitavo aí, essa altura, pode tirar o mínimo e tal, mas eu vou multiplicar toda a equação aqui. Isso eu sempre posso fazer, né? Na equação, os dois lados, né? Vou multiplicar tudo por 8. 8 vezes meio, né? Ou ainda 8 dividido por 2, 4. 4 vai aplicar a distributiva. 4 vezes 1, 4. Como vai aplicar a distributiva? 4 vezes a quadrado sobre 2 é 4 dividido por 2, que é 2. Então, vai dar 2a quadrado. Mais... multipliquei tudo por 8, quer dizer que esse 8 vai cortar com esse 8 aqui, que vai dar 3a. Maior do que esse 8 vai cortar com esse 8, esse aqui vai dar 5. Perfeito. Continuando aqui, nossa equaçãozinha de segundo grau, né? Menos 2a quadrado, mais 3a. Esse 5 vai passar subtraindo, vai dar 4 menos 5. De cabeça, menos 1. Eu quero que isso seja maior ou igual a 0. Vou resolver o delta aqui, né? b quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, que é menos 1. Delta torce para dar bonitinho, né? 3 ao quadrado, 9, menos, mais, menos, né? 4 vezes 2, 8. Opa, delta bonitinho. Delta é igual a 1. Achando as raízes de a, né? No caso, menos b, menos 3, mais ou menos raiz de 1, que é 1, dividido por 2 vezes menos 2. Daqui eu tenho duas raízes. Menos 3, menos 1, menos 4, dividido por menos 4, 2 vezes menos 2. E menos 3 mais 1, menos 2, dividido por menos 4. Aqui vai dar 1. E aqui, simplificando, né, vai dar positivo meio. Essas são as duas raízes. Fazendo como eu quero que seja... como é que eu quero que seja maior que zero? Fazendo um estudo de sinal aqui da equação de segundo grau, nós teríamos uma parábola com cavidade para baixo, que estaria dentro, as raízes seria meio e 1. Aqui seria negativo, esses dois extremos aqui. Repare que está para baixo, né? E a parte aqui é positiva. A equação original eu quero que seja maior que zero. Então, necessariamente, o meu A, ele vai tem que estar dentro desse intervalo aqui, ó, desse intervalo fechado. Então, meu A, ele tem que estar, ele é maior, né, do que meio, maior ou igual, ou ele é menor
do que 1. Mas quem era meu A? Meu A lá no início, cadê? Lá no início, eu disse que A é o meu 2x. Seno de 2x, né? Então, seno de 2x, ele tem que ser um número menor ou igual a 1, ou ele tem que ser um número maior ou igual a meio. Tem essas duas possibilidades. Bem, para que isso ocorra, vou pegar aqui na minha bola, né? Fazer uma bolinha um pouquinho maior. Não tá muito boa, mas a ideia é essa aí. Esse aqui é o eixo dos senos, esse aqui é o eixo dos cossenos. O tamanho meio, vamos supor que está aqui. Esse aqui é o meio. Então, o seno tem que estar entre aqui e aqui. O seno ser igual a 1. Qual o arco que satisfaz isso, né? Ou seja, para ele estar entre aqui e aqui, ele vai ter o arco que vai satisfazer isso, ele vai ter que estar nesse intervalo aqui. Vamos ver se de cabeça a gente consegue. Quando que o seno é igual a meio? Ah, é o seno de 30 graus, né? 30 graus ou de cabeça π sobre 6. Ou, aqui, né? Pensando em arco côngruo, né? 5π sobre 6. Significa que, vamos voltar aqui, significa que meu seno de 2x, né? Ele tem que estar entre meio e 1. Significa que, para que isso ocorra, né? Ocorre dentro daquele intervalo. Ou seja, dentro do intervalo que π sobre 6 ou 5π sobre 6. Para que isso ocorra, o meu 2x, né? Meu arco, né? Vai ter que estar no intervalo π sobre 6 ou 5π sobre 6. Repare que aqui, quando eu resolvi aqui para esse carinha aqui, ó. Para pensar no 2x. Então, o 2x que tem que estar entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Cuidado, né? Pode confundir. Bem, aqui eu tenho uma equação, né? Então, eu posso dividir todo mundo por 2 aqui nessa equação. Então, vou ter aqui 2x sobre 2. Vou ter π sobre 6, né? Sobre 2. E vou ter 5π sobre 6 também sobre 2. Resolvendo, né? Que eu não quero 2x, quero x. X tem que estar entre... Aqui conserva o primeiro, multiplica pelo inverso segundo. É π sobre 12, né? E aqui tem que estar... mesma coisa, 5π sobre 12, né? Então, x pertence, né? O intervalinho fechado, né? De π sobre 12 até 5π sobre 12. Espero que vocês tenham gostado aí da solução das questões, tá bom? Um abraço para todos.